Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Passagem aqui do canal Fotógrafo Rubro Negro e tô fazendo mais um vídeo para falar com vocês sobre as últimas notícias do nosso Mengão. Tem muita coisa legal, muita coisa interessante, então eu já peço por favor que vocês deixem o like, se inscreve aqui no canal, quem não for inscrito ou inscrita, comenta porque isso ajuda demais aqui no engajamento e também compartilha, por favor, nas redes sociais e grupos de WhatsApp, valeu? Então, vamos aqui, por favor, que eu quero falar os assuntos, né, que nós vamos abordar durante esse vídeo, tá? É o seguinte, ó, Atlético cede e Flamengo tem sinal verde para avançar por Almada. E também a situação de Danilo, do Botafogo, ele prefere ir para o Palmeiras, então vamos entender isso aí. E também, ó, o Flamengo tem histórico positivo em jogos contra seleções que estão disputando a Copa do Mundo de 2026. Também o Flamengo surpreendeu e lançou um jogo chamado 6x1. 6x1 é o nome do jogo. Pô, incrível, né? Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Então, vamos que vamos para a primeira notícia, que é o mais importante. Olha só, Flamengo e Palmeiras estão na Brasil Ladies Cup 2026, tá? É o seguinte, é uma competição de futebol feminino que tá o Flamengo, Palmeiras, Paraguai e Peñarol do Uruguai, tá? Paraguai é a seleção paraguaia. Flamengo e Palmeiras estão na Brasil Ladies Cup 2026, tá? Então é o seguinte, vamos ver aqui a notícia. A Brasil Ladies Cup 2026 já tem data e tabela definidas. A 6ª edição da competição feminina ocorrerá entre os dias 9 e 12 de julho, sempre no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, São Paulo. O torneio, aliás, reunirá 4 participantes, o atual campeão Palmeiras, o Flamengo, o Peñarol do Uruguai e a seleção do Paraguai, tá? Os primeiros jogos serão já no dia 9 de julho, uma quinta-feira, às 3 horas de Brasília, o Flamengo enfrenta o Peñarol. Mais tarde, às 8, é a vez de Palmeiras e Paraguai buscarem vaga na final. Já em 12 de julho, o dia começa com a disputa do terceiro lugar, às 4 horas, envolvendo os perdedores dos jogos do dia 9. A grande decisão será então às 8, tá? Às 8 da noite. E vale lembrar que todas as edições contaram com brasileiras como campeãs. Palmeiras em 2025, Grêmio 2024, Inter 2023, Flamengo em 2022 e São Paulo em 2021. Segundo a organização do torneio, os ingressos serão gratuitos e já estão, assim, disponíveis na plataforma Total Ticket. As transmissões, aliás, serão do canal Gold, X-Sport, N-Sport e Band Esportes. Fábio Wolff, membro do comitê organizador do evento, celebrou a reunião de grandes equipes do futebol feminino. Estamos muito felizes em divulgar a tabela oficial da 6ª edição do Brasil Ladies Cup e iniciar a contagem regressiva para mais uma edição da competição. Reunimos grandes equipes do futebol sul-americano como Flamengo, Palmeiras, Peñarol e a seleção paraguaia, em um torneio que se consolidou como uma importante plataforma de desenvolvimento e valorização do futebol feminino, disse aí o representante, né? E vamos seguindo aqui, rapaziada, porque tem notícia bem legal aqui sobre possíveis mudanças na seleção do Ancelotti e tem jogador do Flamengo que provavelmente será titular. É um esboço ainda, tá? Mas já tem esse esboço vazado aí, né? Então, olha só. A seleção brasileira continua a preparação visando o jogo contra o Haiti, pela 2ª rodada da Copa do Mundo. Na manhã desta quarta, 17, Carlo Ancelotti fez mudanças pontuais em relação ao time que entrou como titular diante de Marrocos no sábado. Nos 15 minutos abertos à imprensa, deu para notar em campo tático nas mãos de David Ancelotti, eu acho que é assim que fala, porque não é David como se escreve aqui no Brasil não, tá escrito David mesmo, com E no final, tá? Então acho que eu não estou falando errado. Então David Ancelotti, filho do treinador da seleção, nele apareceu algumas mudanças importantes, dentre elas a entrada de Léo Pereira do Flamengo.
Então, será, rapaz, que Léo Pereira será titular já? Vamos ver aqui, tá? No esboço inicial, Léo Pereira entrava na vaga de Gabriel Magalhães, formando dupla de zaga com Marquinhos. Além disso, na lateral direita, Danilo estava mantido. E por outro lado, Lucas Paquetá, que tinha começado no time titular diante de Marrocos, estava de fora. Por fim, Alexandro seguia como reserva de Douglas Santos. Importante frisar que essa não é a escalação oficial da seleção brasileira. Na estreia da amarelinha na Copa do Mundo, os atletas disseram que Ancelotti só divulgou o time horas antes do confronto. Desse modo, é apenas um esboço do que o italiano pensa para a equipe, tá? Então, nada de euforia por enquanto com Léo Pereira aí titular, nada disso. É um esboço, tá? Vamos seguindo aqui, rapaziada, porque tem uma notícia bem legal aqui, cara, porque o Flamengo Flamengo surpreende e anuncia novo game para torcedores. Bem legal isso, cara. Quando eu vi, eu já dei uma risada e comentei lá no Twitter, porque é bem interessante. O Flamengo lançou nesta quarta-feira, 17, durante o programa Celeflá da Flamengo TV, o game 6x1, plataforma que permite aos torcedores montar equipes com ídolos da história do clube para disputar uma versão virtual da Copa do Mundo de 2026. A iniciativa foi apresentada como uma nova ação de engajamento digital do clube e tem inspiração em jogos de simulação esportiva que ganharam popularidade recentemente nas redes sociais. O lançamento aconteceu em meio ao crescimento de jogos como o 7x0, que se tornou um dos principais fenômenos esportivos das plataformas digitais ao desafiar usuários a montar equipes ideais com alguns dos maiores jogadores da história do futebol. Na dinâmica, os participantes assumem o papel de treinador e precisam utilizar estratégia, conhecimento sobre futebol e esporte para formar seus times. No 6x1, os torcedores podem escalar equipes formadas por ex-jogadores que marcaram época com a camisa rubro-negra, com o manto, né? As equipes disputam partidas contra as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026 em uma competição simulada. O nome do game fez referência à vitória do Flamengo por 6x1 sobre o Vasco, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2024, resultado que se tornou um dos mais marcantes da história recente do Clássico Carioca. A apresentação oficial do projeto contou com a participação dos comunicadores Emerson Santos, conhecido como Emershow, Marco Vitor e Bruno Ourique, que demonstraram o funcionamento da plataforma durante o programa da Flamengo TV. É isso aí, o Flamengo investindo cada vez mais em engajar o torcedor, né? E o nome não poderia ser outro, muito bom, 6x1. É isso aí, morde as costas. E vamos seguindo aqui, rapaziada, porque tem uma parada muito interessante aqui, né? Que o Flamengo já fez amistosos contra 17 das 48 seleções que estão disputando a Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. Então, olha só, no passado o Flamengo já enfrentou diversas seleções que disputam a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá em 2026. O histórico do clube é de 11 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Foram 39 gols marcados e 25 sofridos, tá? Então vamos ver aqui, ó. O Flamengo enfrentou a seleção brasileira em 3 oportunidades, todas no Maracanã, vencendo 2 e empatando uma. A primeira foi em 57 com 0x0, depois 58 o time carioca venceu por 1x0 com gol de Manuelzinho e já em 76 Paulinho e Luiz Paulo fizeram o placar de 2x0. Esse último acabou sendo o mais marcante. O jogo foi para homenagear a memória de Geraldo Cleófas Dias Alves, o Geraldo Assoviador, meia rubro-negro que morreu aos 22 anos por complicações de uma cirurgia para retirar as amígdalas. Olha como antigamente era complicado, né? A medicina evoluiu muito, né, cara? Para retirar as amígdalas, o cara teve a complicação e acaba falecendo, né? Infelizmente, né?
Também a Arábia Saudita, ó, em 74 o Flamengo empatou por 2-2 com a Arábia Saudita. Argélia, em 87 o Flamengo venceu a Argélia por 1-0. Argentina, o Flamengo teve 2 confrontos contra a Argentina. O primeiro foi em 33, quando a equipe perdeu por 2-1 no bairro de Barracas, em Buenos Aires, tá? E a segunda foi em 66. Flamengo e Argentina empataram em 1-1 em Avejaneda, tá? Então, ó, Austrália, o Flamengo empatou também em 0-0 em 94. A Áustria, em 60, o Flamengo do Modesto Bria perdeu por 3-1, tá? Da Áustria. Aí Coreia do Sul, em 70, o Flamengo perdeu por 2-1, um amistoso contra a Coreia. Costa do Marfim, o Flamengo já enfrentou por 2 vezes. A primeira em 64, quando venceu por 1-0, e a segunda vez foi em 88, quando o Flamengo venceu por 3-0 na Gávea. Gol de Andrade, Jorginho e Flávio, tá? Que marcaram sob o comando do técnico Carlinhos. Era o Carlinhos. Olha só, cara, como é bom reviver esses momentos, né? Dinamarca, foi em 51, o Flamengo venceu por 2-0, tá bom? A equipe da Dinamarca. Estados Unidos, em jogo pela Copa Marlboro, em agosto de 90, o Flamengo venceu os Estados Unidos por 1-0, tá bom? Também Haiti, em fevereiro de 64, o Flamengo empatou com o Haiti por 1-1. O Iraque, em 6 de fevereiro de 86, o Flamengo venceu por 2-0. O Japão, o Flamengo enfrentou também em 2 oportunidades. A primeira foi em 70, quando as equipes ficaram no empate em 1-1, tá? Lá no Japão, no estádio Mizaki Park. E depois foi em 88, o Flamengo venceu por 3-1 na Copa Kirin, no Estádio Nacional de Tóquio. Zico, César e Delacir garantiram o resultado, tá? O rei Zico, né? Como sei. Por isso que ele é muito rei no Japão. Antes dele ir para lá ensinar futebol, os japoneses já conheciam ele por causa da final do Mundial de 81, tudo isso fez o Flamengo ser muito conhecido lá no Japão. Tem mais aqui, ó, vamos lá, falta pouco. O México, tá? No Estádio Azteca, que hoje recebe jogos da Copa do Mundo, em 62, empatou em 2-2, tá? E anos depois, em agosto de 87, o Flamengo perdeu para os mexicanos por 3-2, tá? A Noruega, em 62, o Flamengo goleou a Noruega por 5-1 no estádio Bislett, em Oslo, tá? Tchequia, em 62, o Flamengo perdeu de 4-2. Uruguai, no estádio Serra Dourada, o Flamengo empatou em 1-1, tá bom? Isso em 95, o gol foi marcado pelo Nélio. Pô, o Nélio é gente finíssima, cara. Eu tiro foto com ele direto lá no Maracanã. E o Uruguai foi última das seleções que estão nessa lista aqui, de seleções que participam da Copa do Mundo. Tem outro vídeo aqui no canal, dá uma procurada aí, que eu falo sobre todas as seleções nacionais que o Flamengo já enfrentou e também tem ampla vantagem, assim, goleadas e tal, o Flamengo bem superior, tá bom? Rapaziada, chegamos aqui praticamente na metade do vídeo e eu quero falar umas coisas bem importantes. Então antes, por favor, deixa aquele like, se inscreve, comenta e compartilha. Lembrando que todos os links do que eu estou falando estarão na descrição do vídeo, assim como os links da minha loja em parceria com a Reserva, que eu vou colocar as camisas aqui, ó, para vocês verem, ó. Essas camisas aqui são da minha lojinha lá, tá? Essas daqui são masculino, feminino e é lançamento, tá bom? Tem várias outras, entra lá para dar uma olhada. E também o link da minha loja, da minha vitrine lá no TikTok, de produtos do Flamengo. São vários produtos, variados preços, tá? Inclusive essas plaquinhas aqui eu comprei lá, chega rapidinho. Pode apostar. Olha só, quero falar, ó, sobre o Atlético cede, né? E Flamengo tem carta branca, vamos dizer, tem sinal verde, né, para avançar pela contratação de Thiago Almada. Vamos ver isso aqui. Thiago Almada continua sendo o sonho do Flamengo, que não desiste de tentar contratá-lo visando o segundo semestre.
O meia atacante, que está sem espaço no Atlético de Madrid, deseja negociá-lo, né? Na visão de José Boto, Almada se encaixaria perfeitamente no esquema de jogo do treinador Leonardo Jardim, e por isso a contratação do argentino é tida como prioridade. A reportagem do Bola VIP Brasil apurou que os empresários do meio-campista enxergam com bons olhos uma eventual ida para o rubro-negro carioca. Tudo depende, claro, do desejo do jogador. Ainda segundo a nossa apuração, o Atlético de Madrid também deu sinal verde ao Fla para o negócio avançar. As diretorias têm uma boa relação, tá? Quando o Flamengo iniciou a tentativa, Almada pediu para aguardar até o fim da Copa, porque gostaria de analisar alguma proposta da Europa. Caso não apareça um projeto interessante, o Fla surge como favorito. Então, tem boas chances aí do Flamengo contratar o Almada. Basta que ninguém lá da Europa queira. A gente tem que torcer por isso também, né? E, como eu falei aqui sobre o Danilo, né, cara, ele prioriza o Palmeiras e um possível retorno, possível saída do Botafogo, possível retorno ao Palmeiras, porque ele ele é cria do Palmeiras, né? Então, também a mesma coisa, se não tiver nada formal lá de fora, uma proposta boa da Europa, ele provavelmente vai sair do Botafogo, mas tá apertado o Botafogo. E então ele prefere o Palmeiras, é isso. Fazer o quê, né? Não quer vir, não vem, meu amigo. Não quer vir, não vem. Tá bom, rapaziada? Essas são as notícias de agora do vídeo da tarde. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever, comentar e compartilhar. Até mais tarde ou até amanhã às 7 da manhã, tá bom? Porque se não houver notícia muito urgente, eu deixo para fazer para amanhã de manhã, tá bom? Às 7, então a gente se vê. Tudo de bom, saudações rubro-negras. Tchau, tchau, valeu!